Boa noite, irmãos. E a graça e a paz de nosso Deus, amém? Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Desde já agradeço ao Ministério de Louvor pela excelente direção, o empenho, o esforço de todos. Eu sei que não é fácil. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, quarta-feira vamos ter culto de oração e doutrina. E estamos também avançando na parte da reforma para poder estarmos preparando a igreja, o ambiente para o dia do aniversário, que é no fim desse mês. E também no fim desse mês vai ter o segundo turno das eleições, mas só é para prefeito. É uma eleição rápida, então não pode atrapalhar e nem deve atrapalhar o nosso compromisso para com Deus naquela noite aqui, tanto no sábado como no domingo. No sábado vai ser aberto para as igrejas convidadas, as igrejas da ABC, e no domingo a igreja local. Pretendo que no domingo também a gente não veja assim tão vazio. Vamos estar convidando os irmãos, vamos estar despertando também aqueles faltosos para estar aqui. A gente fazer uma festa linda para Deus e também estar prestigiando a pessoa que nós convidamos para estar ministrando a palavra naquela noite. Amém? No domingo também vamos ter a consagração dos nossos diáconos. Foram testados, provados por todo esse ano, tanto o irmão Fernando como o irmão Tiago. Então vamos estar, a igreja local vai estar consagrando eles para a equipe diaconal da igreja. Aqui nós já temos alguns oficiais da igreja, que é o nosso diácono irmão Bruno, o nosso diácono irmão Márcio, a nossa diaconisa irmã Edilza, a nossa diaconisa irmã Isaura também, e vamos estar levantando para a glória de Deus mais dois para o serviço do ministério do Senhor, para o desempenho desta obra, para o avanço do crescimento da igreja. Na medida que a igreja cresce, vamos ter que estar preparando mais homens para esse ministério tão importante do serviço e do aconselhamento diante da sua noiva do Senhor. Amém? Diante da noiva do Senhor. Para mim vai ser um prazer muito grande. Eu mesmo estive de perto, avaliando a conduta, o desempenho, o esforço de cada um. Então vamos estar, a glória de Deus, a igreja local vai estar consagrando esses homens para o ministério diaconal. Desde já, peço à igreja que esteja em espírito de oração pela vida deles. Amém? Dito isso, vamos passar para a nossa mensagem propriamente dita. O tema da mensagem, estou aqui trabalhando o capítulo 5 de 1 Pedro, uma experiência pessoal e vital com Cristo, onde Pedro trabalha a liderança. Tenho dito domingo passado que tempos de perseguição requerem uma liderança espiritual adequada para o povo de Deus, uma liderança espiritual forte para a casa do Senhor. Você vê que eu acabei de dizer que uma igreja que avança é uma igreja que constitui uma liderança forte. Uma liderança colocada só em uma única pessoa, que é o pastor da igreja, se torna uma liderança fraca. Porque se o Senhor chamar o pastor para a glória, se o Senhor chamar o pastor para outro ministério, como fica a igreja local se não tiver uma liderança firme? Aí é onde vai ser levado por ventos de doutrina, onde vai ser colocado lobos tomando de conta das ovelhas. Quando é uma liderança forte, uma liderança firmada na palavra do Senhor, não acontece isso. Por mais que tenha a autoridade do atalaia da igreja, constituído por Deus, que é o pastor, no caso aqui sou eu, tem que ter uma liderança por trás ali, uma diretoria firme, onde hoje eu destaco essa diretoria da Igreja Batista Nova Aliança,
à equipe diaconal, onde eu destaco presbíteros, que é aqueles que já atuam na ministração e no ensino da palavra. E temos também aqueles que vai estar servindo com o diácono diretamente em respeito à construção em si, o prédio em si, o zelo em si, enquanto uns direciona a parte espiritual, outros direciona a parte física. Por isso que o pastor tem que estar preparando uma liderança, uma pluralidade de presbíteros na igreja. Essa é a importância de uma diretoria firme, a pluralidade de presbítero. No futuro, a igreja avançando, não vamos ter só um pastor, vamos ter 2, 3, 4, com o mesmo pensamento, com o mesmo foco, dividindo o trabalho do Senhor. Mais pastores vai estar visitando, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, visitando nos hospitais, se for necessário. Assim não sobrecarrega só um ou 2, e o trabalho do Senhor acontece com mais vigor e força. Uma planta que não é só um aguando, ela cresce mais abundante, produz mais frutos, porque são várias pessoas aguando aquela mesma raiz. Em uma liderança em casa também forte, a família se fortalece. A família não fica à mercê dos lobos, ao contrário, uma liderança forte em casa, a família cresce em figura e em estatura, a imagem e semelhança de Cristo. Amém, igreja? Vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 ao 6, quando nos diz assim a palavra do Senhor. Quem for achando pode ficar de pé em respeito à palavra de Deus. Nos diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, e que sejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, humilhai-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Ó Pai amado, Deus de graça e Deus de poder, me luz, ó Deus, para a ministração da Tua palavra. Essa palavra, Deus, assim como tem servido para a minha vida, para o alimento pessoal, sirvo, ó Deus, para os Teus pequeninos. Pai, diante de nós, nos revela, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou estar vagando por alguns textos para o nosso entendimento pessoal do tema em si. Uma experiência pessoal e vital com Cristo. Aqui Pedro nos cobra esse pensamento de sermos e termos uma experiência pessoal com Cristo. O irmão Bruno vai estar me auxiliando em alguns textos. Quero que os irmãos estejam bem atentos aos textos que vamos estar citando. Pedro pede que os líderes da igreja cuidem do rebanho
e não como se fizéssemos por obrigação, mas de maneira voluntária. Eu trabalho sempre essa palavra de não por obrigação, porque obrigação é aquilo que fazemos para uma pessoa humana, não para o rei, não para o Deus. Para o Deus poderoso que nos deu a vida, que deu a vida do seu único Filho, temos que fazer por amor. Por amor. O papel de liderança no corpo de Cristo é algo que devemos fazer para dar o exemplo, para sermos os primeiros a passar pelas aflições, por cuidar das pessoas. Não é um caminho para o conforto, mas para o sacrifício. Nesta carta, Pedro não se apresenta como um grande apóstolo, não, ou um líder espiritual extraordinário, não, mas simplesmente como mais um presbítero. Mais um presbítero. No entanto, menciona que é testemunho pessoal dos sofrimentos de Cristo Jesus. Ele testemunhou diretamente dos sofrimentos de Cristo e também da sua glória. Não é algo fácil para ele e nunca foi. Observe que logo no primeiro versículo do capítulo 5 ele diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero. Ele não se exalta em nenhum momento, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória de Deus. Ele tanto fala aqui, ele se diminui como líder, como ele diz que testemunhou do sofrimento pessoal com Cristo, e também fala da glória de Deus. O termo grego traduzido por testemunha dá origem à palavra Marte. Pensamos em Marte apenas como alguém que deu a vida por Cristo, como Estevão, como Paulo, como o próprio Pedro. Mas foi exatamente o que Pedro fez. Mas essa é especialmente a excelência de um mártir, é uma testemunha que diz o que viu e o que ouviu. Não apenas aquele que foi morto por Cristo, mas aquele que testemunhou o que viu. Testemunha é um espírito de profecia, uma revelação pessoal de Deus quanto à veracidade do Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que verdadeiramente anuncia boas palavras com autenticidade verdadeira. Recebemos testemunho por intermédio do Espírito Santo. Ele deixa marcas profundas e duradouras na nossa alma, assim como deixou na alma de Pedro. Quando você anuncia as boas novas de Cristo, essas marcas enraizam em tua vida. É por isso que o meu princípio de acreditar é que a salvação ela não se perde. Somos salvos eternamente, porque aquele que provou do genuíno feito de Deus em sua vida, ele não consegue mais se ausentar desse princípio, desses caminhos. Ele não consegue mais praticar as coisas desse mundo. Pastor, e quando a pessoa sai da igreja, passou um tempo na igreja, tomando Santa Ceia, pregando e se desviou, ele nunca tomou uma decisão verdadeira para Cristo. Ele não perdeu a salvação, ele só apenas não tomou uma decisão verdadeira para Cristo. Estava se enganando e enganando os outros. Porque é verídico que você pode se decepcionar com a liderança,
com o pastor, com a diretoria, com os irmãos, e você muda de igreja. Você passa um tempo sem vir para a igreja, chateado, enfurecido, mas você não consegue praticar aquilo que o mundo te oferece. Tu não consegue mais se contaminar, voltar à escravidão, comer o próprio vômito. Tu não consegue. Tu fica ali naquela sala só, lamentando, reclamando, sem se congregar, mas tu vai sentir o desejo de ter esse convívio novamente. Nem que tu fique lá no finalzinho do banco se escondendo, por vergonha dos teus pecados e das tuas falhas, mas tu não consegue mais voltar à escravidão. Aquele que conheceu a liberdade em Cristo não consegue mais ser escravizado pelo pecado. Glória a Deus. Não consegue. Recebemos o testemunho por intermédio do Espírito Santo de Cristo. É interessante que Pedro, aqui no capítulo 5, irmãos, estou correndo um pouco porque eu queria terminar essa pregação hoje. Não vou passar muito tempo aqui na introdução. Eu tenho algumas aplicações desde o domingo passado. É interessante que Pedro, no capítulo 5, levanta em consideração as experiências pessoais que ele teve com Cristo. Ele nos traz à mente termos esse mesmo pensamento que ele teve, para nos colocar como líderes genuínos de nossas casas e da igreja do Senhor. Aqui no capítulo 5, Pedro remete ao Getsêmani e ao Calvário. Observe lá em Mateus 26, do verso 36 ao 38, fique atento às leituras. Aqui nos mostra que Pedro presenciou o sofrimento de Cristo. Aqui Cristo estava angustiado, sofrendo, porque estava próximo à sua crucificação. Observe quando Pedro diz, aqui em Mateus, capítulo 26, do verso 36 em diante. Estão comigo, igreja? Estão observando aí, diz assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente o quê? Triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. Jesus estava profundamente triste e angustiado. Pedro presenciou isso. Pedro também presenciou o momento da glória de Cristo Jesus, em um episódio único, singular, a glória que há de ser revelada ainda a todos nós. Pedro presenciou de perto. Mateus 17, do verso 1 ao 5. Mateus 17, do verso 1 ao 5, nos diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas:
uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, a glória de Deus. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Pedro presenciou tanto a angústia de Cristo, o sofrimento, com a sua glória única, singular. Então ele tinha toda a autoridade para nos falar o que ele está nos falando hoje aqui no capítulo 5 de 1 livro. E ele tinha toda a autoridade para se achar o melhor entre todos. Não é verdade? Lembre a experiência de Pedro com Cristo no Monte da Transfiguração, é algo único. Então Pedro deixa bem claro a importância de nos lembrarmos da sua experiência pessoal com Cristo, de onde vinha o seu amor pelas ovelhas, a sua liderança vista pessoalmente na experiência com Cristo. Aqui também nesse texto observamos que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Pedro aqui quis fazer 3 tendas. De imediato Deus falou: esse é o meu filho em quem tenho prazer, esse é o meu filho quem amo, a ele ouve, só a ele toda honra, só a ele toda glória, só a ele. Irmãos, essa glória, a Shekinah do Senhor, a glória de Deus, só pode ser revelada diante da sua palavra. Não é do homem. A glória nunca é do homem, é dele, é de Cristo Jesus. É dele, somente dele. Então Pedro deixa bem claro a importância de nos lembrar de sua experiência pessoal com Cristo, de onde vinha o seu amor, a liderança firme, e tudo que ele tinha para nos ensinar era porque ele aprendeu pessoalmente com Cristo. Irmãos, a ênfase aqui de 1 Pedro é vista também no verso 2 do capítulo 5, sobre o pastor e as ovelhas. Traz à memória, sem dúvidas, algumas admoestações de Jesus a Pedro, mencionada também em João, no verso 21. Acompanhe comigo João, do verso 15 ao 17. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Irmãos, esse momento chega a doer o meu coração. Observe: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro aqui ficou triste, porque Jesus ter perguntado pela terceira vez.
Você me ama? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Qual é o papel da liderança? Qual é o papel do pastor? É encher os bolsos? É ter aplausos para a glória do homem? Não. É apacentar as ovelhas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor perguntou se tu me amas. Ele não perguntou se ele amava vocês, não. Pedro, tu ama essas ovelhas? Não. Se tu me amas. Se tu me amas. Então o serviço para a obra de Deus não é por amor a mim, não é por amor a ti. O ministério do louvor não é por amor a nenhum de nós, é a Ele. Aleluia, Senhor. Tu me amas. Veja a pergunta de Cristo: tu me amas? O amor de Deus, o amor, a advertência aqui em 1 Pedro capítulo 5 sobre os líderes serem dominadores dos santos. Lembram a lição de que Cristo, sobre a verdadeira grandeza dele, é o amor, é por amor. A gente vem para a casa de Deus por amor a Ele. Aleluia. É aquela imagem que o Senhor faz, é aquela pergunta que Ele te faz todos os dias. Essa pergunta que Ele fez aqui a Pedro, Ele te faz todos os dias. Tu me amas, Márcia? Tu Aleluia. me amas, Mário? Tu me amas, Márcio? Tu me amas, Adriano? Cuida do meu trabalho. Aleluia, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus. É isso que Ele cobra de nós. Aleluia. Meus irmãos, vocês não sabem quantas vezes eu quis desistir de ser pastor. Aleluia. Vocês não sabem. Mas quando eu me lembro que não é por mim, não é pelo irmão que me deixou triste, não. É onde me vem à mente, ele me perguntando: Adriano, tu me amas? O Aleluia. sacrifício que eu faço para entrar no trabalho 5 da tarde e sair 7 da manhã e passar em casa, tomar só um banho, às vezes as pernas ainda estão bambas, da noite toda em pé, e eu ainda glorificar a Deus pelo domingo que Ele me deu, a quarta que Ele me deu, o tempo que Ele me deu de eu visitar o irmão na semana. Glória a Deus. É onde eu digo: Senhor, eu te amo. Aleluia, Senhor. Porque eu sei, Pai, que Tu me amou primeiro. Aleluia. Eu sei, Pai, que Tu me amou primeiro. Bem como em outras ocasiões em que Ele nos ensinou, os Seus discípulos, e tem nos ensinado a respeito da humildade e do serviço. Lá em Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, verso 24, diz assim, Lucas 22, houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, os nossos governantes. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que está a servir? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo,
nas minhas tentações. E eu confio a vocês o reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. Vocês se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Aquele que quer ser servido, seja o que serve. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aqui o próprio Senhor se coloca como aquele que serve. A oração aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, observe nosso texto base, que Pedro faz uma oração aqui, observe. Peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, e que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Glória a Deus. Portanto, humilhai-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempos oportunos os exalte. Hoje o ser humano tem pensado que se humilhar é motivo de vergonha, é motivo de derrota. Em algumas traduções está cingir-vos ou revistai de todos de humildade. Remete aqui uma ideia, algo que nos traz à mente o cenáculo, onde Jesus cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Lembra? Lá em João capítulo 13, o Senhor entrou, pegou uma toalha, se cingiu dela e começou a lavar os pés dos discípulos. Vocês lembram de quando chegou a hora de Pedro? Você lembra que ele disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Não permitirei que lave os meus pés. Está lá em João 13, do 1 ao 17, ou do 1 ao 20. Não permitirei que lave os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no meu ministério. Foi o que Pedro disse: Senhor, só não os pés, lava os pés, os braços, cabeça e lava tudo. Humildade. Isso explica porque Pedro escreve esta mensagem especial aos líderes da igreja, encorajando-os a trabalhar firmemente. Em outras palavras, Pedro escreve a sua epístola inspirado pelo Espírito de Deus, de acordo com a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência essa vital, uma experiência íntima. Então, o que vai te formar como um grande líder é a tua experiência com Deus, a tua comunhão para com Deus, a tua comunhão com a palavra dele, o teu imenso amor demonstrado pelas ovelhas do seu rebanho. É o que vai te fazer ser diferente. Não é aquele olhar egoísta, não é aquele olhar se achando, não é tu achando que o ministério tem que fazer com que tu ande de carro novo, não. É aquele que se doa no serviço. O seu relacionamento com Cristo era vital, estava sempre crescendo e permitindo que o apóstolo ministrasse com eficácia ao povo de Deus. É isso que vai fazer a palavra de Deus fluir, é isso que vai fazer a igreja crescer. É cada um receber a oportunidade que o Senhor tem dado para o serviço, se doando, liderança, firmeza, líderes de nossas casas, por amor, não apenas pelo compromisso. Eu vim para a igreja hoje porque eu estava com compromisso de dirigir. Eu vim para a igreja hoje porque eu estava com compromisso de tocar. O teu compromisso não é com a igreja. Esqueça isso.
Eu vim para a igreja me dar uma satisfação, pastor. Está com 2 domingos que eu falo, o pastor vai acabar notando. Não é comigo. O teu compromisso é com Deus. Glória a Deus. É com Cristo, não é comigo. É diante dele que tu vai prestar conta. Agora eu, como líder, atalaia, eu vou prestar conta da tua vida. Glória a Deus. Mas uma coisa eu tenho feito, que é ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso aí ninguém nunca vai poder dizer do pastor Adriano. Então aqui eu quero estar fazendo algumas aplicações com 1 minuto que me resta nessa instrução, para nos instruir a vital responsabilidade pessoal com Cristo. Instruções para os líderes da igreja. Aqui no verso 2, Pedro deixa bem claro: apacenta o rebanho de Deus. Pedro exorta aos pastores e presbíteros a pastorearem voluntariamente, não por obrigação, não por ganância, mas com amor, de boa vontade. Devem ser exemplos para o rebanho, não dominadores sobre aqueles que lhe foram confiados. Essa mesma exortação é aplicada àqueles que se colocam como servo. É aquele que quer ser o primeiro, que sirva e que se doe a sua vida, o seu tempo em prol do próximo. É se doar. É se doar. É aquela ideia que não é para mim, é para Deus. Tem vezes que eu digo lá para a Diego, eu estou cansado hoje. Amor, mas hoje não é tu que prega. Aí eu sei. Então tu poderia ficar em casa. Poderia. Mas o meu compromisso não é porque eu estou pregando. Não é porque eu estou pastoreando a igreja, não. O meu compromisso é com algo maior. É com Deus. Glória a Deus. É com Deus. O meu compromisso é com Ele. A recompensa eterna, quem vai nos dar é o Senhor. Quando o Supremo Pastor aparecer, receberemos a coroa da glória, a que não mancha, não murcha, não enferruja, não seca, uma coroa verdadeira. Irmãos, aqui também encontramos Pedro nos dando uma instrução para todos. Eu falei da instrução para os pastores e presbíteros, mas aqui Pedro também nos dá uma instrução para todos. Essa ideia de submissão e humildade é para todos. É para todos. Pastor, o senhor é pastor. O senhor é submisso a quem aqui na igreja? Eu sou submisso a Cristo. A minha submissão começa nele. Se eu sou submisso a Cristo, eu vou aprender a conduzir a minha casa debaixo da submissão minha e de Deus, acima de tudo. A humildade. Os jovens devem submeter-se aos mais velhos, e todos devem revestir-se de humildade, no trato uns com os outros, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus exalta aquele que é humilde. Lembra lá em Filipenses 2, que o Senhor, ele sendo rei, se colocou como servo. Sendo Senhor, se colocou como servo. E essa servidão lhe levou aonde? A cruz. Por amor a mim e a você. Confiança em Deus deve humilhar-se sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. É o Senhor que vai exaltar o teu trabalho, é o Senhor. Pedro nos encoraja a lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós.
Ele cuida de nós. Irmãos, algum tempo atrás, eu recebi um convite para ir pastorear uma das maiores igrejas do nosso movimento regular, aqui na Calcaia, Maracanã, uma das maiores. Irmãos, só em funda de caixa ministerial, só para missões, eles têm 500 mil em caixa. Eles não mexem nesse dinheiro, esse dinheiro rende todo ano. Aí no final do ano eles tiram o que rendeu lá de juros para dividir entre os missionários. Uma igreja enorme. A proposta que eles me fizeram foi eu trabalhar em cima de um salário de 10 mil e formar uma equipe ministerial, chamar mais 2 pastores, eles queriam 3 pastores. Aí eu ia ser o pastor sênior, o pastor presidente. E eu dividi esses 10 mil com eles em termos de salário. Vocês vissem, a Diene viu aí a ruma de ligação que eu recebi dos outros pastores quando souberam. Pastor Adriano, não perca essa oportunidade. Pastor Adriano, não deixe isso passar. Já tem umas pessoas para me indicar para o ministério. Várias ligações de pastores amigos me ligando. Só que não sabia eles que o meu valor não está aqui, onde a traça come, o ferrugem toma de conta, não. Até o meu antigo pastor me ligou: Adriano, é uma chance de tu voltar para o nosso ministério regular. Aí eu perguntei: pastor, quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu estou onde eu estou porque não apareceram outras oportunidades? Não. Aí eu perguntei ao irmão da diretoria que me convidou, como foi que ele ficou sabendo? Não, a gente já sabia que você tinha saído da regular e tem acompanhado nas redes sociais, no Instagram, tem visto os vídeos que tu tem postado. A gente quer uma pessoa com o seu pensamento para vir pastorear aqui. Aí perguntou se eu queria passar pela nossa sabatina, pela diretoria. Aí o irmão, eu não estou nem aí, porque a minha resposta eu já tenho. Meu rebanho o Senhor já me deu, eu não procuro quantidade. Quero que a igreja cresça em conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Glória a Deus. Antes desse convite, estava lá um pastor, amigo e professor, um dos nossos maiores expositores de grego e hebraico lá. Ele estava lá. O Paulo, um dos maiores expositores em Fortaleza, do Brasil, de grego e hebraico. Para você ter a ideia, ele pastoreando aqui, ele viajava 2 vezes na semana para dar aula de grego e hebraico lá no Cariri. Porque ele é um dos únicos que dá essas 2 disciplinas lá no seminário do Cariri. E ele abandonou o trabalho lá com 6 meses. 6 meses. Sabe por quê? Porque a igreja não queria crescer em conhecimento. A igreja queria crescer em aparência. Estipulava uma lista para ele seguir. Pastor, essa semana você vai ter que seguir esse fonograma aqui, ó. E onde é que está o Espírito? O homem apaga o Espírito Santo de Deus? É uma empresa? Então, eu vou seguir esse fonograma aqui, eu sigo isso lá na empresa que eu trabalho. Adriano, comigo tem que fazer isso aqui essa semana. Aí eu amém, vamos lá. É uma empresa. Mas aqui eu vou estar ditando como é que eu vou visitar, quem eu vou visitar, o que eu vou pregar, qual é o tema que eu vou pregar, qual é o assunto que eu vou falar. Pastor, aqui nós temos 11 diáconos e eles sentam junto, numa reunião sem você, e diz o que é que você vai fazer aquele mês todinho. Eu sou funcionário deles. O meu serviço é para Deus. O meu serviço é para o Senhor. Por isso que o Paulo só passou 6 meses. 6 meses.
Porque ele disse que estava apagando o Espírito Santo, que move a nossa vida. Glória a Deus. Que move a nossa vida. E quando eu disse que não queria, aí foi os telemóveis, foi gente. Eu não estava conseguindo nem almoçar, eu disse, eu vou desligar esse telefone. As pessoas, tu é que usou, não acredito, tu é louco. Meus irmãos, eu não procuro isso. Eu procuro que o Senhor me veja e veja em mim um servo que tem a responsabilidade dada por ele de conduzir a ovelha e ensinar que aquele que quer ser o primeiro seja o último. Irmãos, eu convido vocês a gente encerrar com um texto que em João capítulo 13, João capítulo 13, João capítulo 13, verso 14, nos diz assim, amém, eu vou lidar mais rápido que eu ali, nos diz assim, ora, se eu sendo Senhor, Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhe dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhe digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Se praticarem. Pois é isso que nós temos que praticar em nossa vida. Aleluia. O serviço ao Senhor, não ao homem, o serviço a Deus. Mas lembre-se também que os diáconos desta igreja, os presbíteros, são pessoas levantadas pela igreja. Claro e evidente que tem o aval do pastor, pessoas que passam por votação, mas o pastor é o chamado. Quem me chama é o Senhor. Então quem me colocou aqui foi o Senhor. Glória a Deus. Então o direito de cobrar, de puxar a orelha é sempre minha. Porque você, a primeira orelha que o Senhor vai puxar é a minha. O primeiro lobozinho que ele vai chicotear é o meu. Papai tinha um princípio lá em casa. Quando um apanhava, os outros não podiam mandar. Era 3. Quem mangasse apanhava também. O Luquinha ia viver na pena, Luquinha, porque o que ele manda da Iana quando a Iana entra no sarrafo não é brincadeira não. Ele fica muito quando ela fala, vacila, pai, ele não me respondeu, pai, esperando. O senhor não, pai, o senhor vai deixar isso passar. Ele é o juiz lá, ele quer ser o juiz. Por lá em casa tinha esse princípio, que o que mangasse do outro, apanhava todos os dias. Às vezes eu até dizia, pai, André está mandando, ele virar, já consigo aqui, cadê? Não vi ela soltando nem um sorriso não. Pai, não viu, pai, quando ele virava as portelas. Olha aí, pai, ele virar ela. Mas isso aí com Deus não cola não. O primeiro que ele vai dizer, vem pastor, vem aqui diante de mim. Pastor Amado passou 3 domingos sem ir para a igreja, e tu não foi visitar ela, tu não ligou. O que foi que houve? Vem cá, vamos aqui para o sarrafo. Pastor, esse casal aqui se separou, pastor, o que foi que houve? Tu não foi lá visitar por quê? Pastor, esse menino aqui se rebelou. Tu não foi buscar ele por quê? E aí? Vai sobrar para quem? É para mim. E essa coroa do desgosto, eu não quero não.
Não quero não. Se vocês querem, está tendo esse discurso para com Deus, eu não. Não quero não. Eu quero chegar lá e dizer assim, vem, pastor, apresenta depois do Deus. Apresenta. É igual aquela do Sérgio, do J. Neto, lembra? Parece que até que estou vendo o céu se abrindo e a igreja do Senhor. Lembra? Eu não vou cantar, não vou você cantar não. Mas você lembra? Amém. É isso aí que vai acontecer. Esses bonzinhos aqui não querem passar por esse chicote não. É por isso que eu sou chato. É por isso que eu cobro. É por isso que eu ligo. Aquele ali recebe minha mensagem direta, acredito. Você acha que não vou pular perto do banco direto? Ó. Pedro, cadê tu? Pedro. Não é não, gente? E ele chega aqui e me abraça do mesmo jeito, do primeiro abraço que ele me deu quando eu cheguei. Do mesmo jeito. E eu acho que de todos que estão aqui hoje, tirando, claro, Márcia e Márcio, que são meus caças de bala, né? Como diz aí, o que lembra de mim desde lá da granja é o Pedrinho, né, Pedrinho? O único que lembra de mim. Maiguinho velho, só tinha olho, né, Pedro? Menino velho, ele é o único que lembra de mim. Mas hoje ele olha para mim e vê o pastor dele. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Irmão, a liderança vista em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus de graça, Deus de poder, te louvo, Senhor, pela tua palavra, Pai, pela tua igreja, pelo ministério de cada um aqui, ó Deus, implantado em suas vidas. Nos ensina, ó Deus, a te servir, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a nos humilhar diante de ti. Nos ensina, ó Deus, a ter esse senso, ó Deus, de reconhecimento, visto por ti, Pai. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e debaixo da tua graça. Nos leva para os nossos lares e paz. E a tua igreja diz, amém. Eu tinha até que ficar me deixando um louvor para cantar, esqueça isso que já passou o tempo.